Alô, amantes da ortopedia, eu sou o professor Diogo e essa é uma aula sobre os princípios biomecânicos das lesões ortopédicas. Bora lá assistir? Então, por que é importante estudar os princípios biomecânicos do trauma ortopédico? Porque a partir desses princípios você consegue determinar quais foram as forças que percorreram os tecidos e proporcionaram as lesões. Então, as fraturas, se vocês perceberem, elas têm inúmeras configurações, inúmeras formas possíveis. E isso se dá porque os ossos são em formatos diferentes, tem localizações das fraturas em pontos diferentes do osso, mas também porque as forças que percorreram o osso têm características particulares. Isso são vetores de força. Então, a gente pode entender um vetor de força como aquela energia que tem uma intensidade, tem um sentido, tem uma direção, e a partir do conhecimento desses vetores de força, vocês conseguem determinar qual foi o mecanismo da lesão. Mas por que isso é muito importante? Porque a partir do mecanismo da lesão e do conhecimento dos vetores de força é que os ortopedistas propõem o tratamento das fraturas, das lesões de uma forma geral. E como é que ele faz isso? Ele vai entender quais foram essas forças e ele vai fazer uma neutralização delas. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor esse conceito. Imagine assim que você está andando de moto e você está numa certa velocidade e de repente você encontra um anteparo, né? E você tem uma colisão. Então, o que acontece com a energia, né? A energia do deslocamento que você tinha com a moto é a energia cinética. E quando você encontra um anteparo e você colide com ele e há uma interrupção abrupta desse deslocamento, aquela energia cinética ela se transforma numa energia potencial e essa energia potencial ela está acumulada no osso. Então a fratura nada mais é do que a tradução radiológica, né, clínica, de uma energia cinética que se transformou numa energia potencial. Essa energia potencial é aquela que contém, então, uma configuração, um formato, um alinhamento, um desvio, e que é uma tradução, então, física, é, é, material, né, desses vetores de força que percorreram o osso, correto? Então, quando o ortopedista ele faz o tratamento das fraturas, o que ele está fazendo é neutralizar essa energia potencial que está acumulada no osso. Tá certo? Então, outro conceito importante que a gente precisa entender é como é a característica do osso microscopicamente falando. Porque essa característica microscópica, esse arranjo das fibras de colágeno, da hidroxiapatita, né, que é o fosfato de cálcio, esse arranjo é muito importante para determinar qual é a resistência do osso. Então, toda fratura ela é o resultado de uma energia, como vimos anteriormente, e da capacidade do osso de resistir a essa energia. Então, quando a energia ultrapassa a capacidade do osso de resistir a ela, ocorre então uma falha, que é a fratura. Isso acontece com todos os tecidos, né? Imagina um tendão, onde ele tem uma certa flexibilidade, elasticidade, uma consistência, e quando aplicada uma energia a ele, o que acontece? Ele pode se romper, né? Então, como é que é o arranjo do osso lá microscopicamente? Então, passar aqui uma imagem para vocês. Essa aqui é a imagem, então, de um prédio, né? Então, vocês podem perceber ali que nós temos algumas colunas, que são no sentido vertical, né? A gente tem algumas plataformas, que estão no sentido horizontal, e a gente tem algumas as colunas também, né? Uma treliça ali, que está no sentido diagonal. O osso é mais ou menos isso, ele tem um comportamento parecido, né? Então, nós temos algumas fibras que elas estão no sentido diagonal,
fibras de colágeno, né? Estão arranjadas no sentido diagonal, algumas estão arranjadas no sentido vertical e algumas estão arranjadas no sentido horizontal. E por que que isso é importante? Porque essas fibras, com essas orientações, elas são capazes de resistir a algumas forças, alguns tipos de força. Então, dependendo do vetor de força, essas fibras são importantes para resistir a eles. Então, como é que são as fibras diagonais? Quais são as características delas? Elas são as especializadas em resistir a forças de torção. E as fibras no sentido vertical? Elas são especializadas em resistir aos vetores de força de tensão, né? E as fibras horizontais, elas são especializadas em resistir às forças de compressão. Então, essas características dessas fibras conferem uma resistência tridimensional ao osso. Só que aí tem um detalhe: algumas fibras têm mais que as outras. Então, quais são as fibras que nós mais temos no osso? As horizontais. E depois, as verticais. E por último, as diagonais. Então, qual é a inferência que vocês têm que fazer? Se nós temos menos fibras diagonais, e se essas fibras são especializadas em resistir a traumas torsionais, sabendo que elas são menos quantidade dentro do osso, é de se pressupor que um trauma torsional precisa, para fraturar um osso, menos energia do que um trauma em compressão. Vou explicar de novo, porque pode ter parecido muito rápido, né? Então, imagine assim, que você tem fibras no sentido diagonal que resistem a forças de torção. Mas essas fibras são poucas. Então, uma torção com uma intensidade de energia menor, já é capaz de proporcionar uma fratura. Agora, para você fraturar um osso fazendo compressão, você vai precisar de uma intensidade de energia muito maior. Por quê? Porque existem muitas fibras horizontais que resistem às forças de compressão. E agora, pessoal, acho que é legal a gente entender como se dão as forças na natureza, né? Aqui eu vou passar para vocês as forças no sentido puro delas. Então, são modelos ideais. Mas é muito importante entender que na natureza, numa fratura qualquer, mais de um tipo de força pode estar atuando. E isso aqui começa a causar complicações, né, para a gente. Mas se a gente souber os modelos ideais, as forças ideais, né, as forças puras, a gente consegue inferir as combinações também. Então, vou começar aqui com vocês. A primeira força importante, ideal que nós temos, né? O modelo ideal de força seria as forças em tensão. Então, as forças em tensão é como aquelas que estivessem tentando separar o osso pelas suas extremidades, né? Então, imagine uma força que puxasse o osso por uma extremidade e outra direção igual, mas sentido oposto, tentando separar a outra extremidade. Então, isso é uma força de tensão. E como é que essas fraturas acontecem, então, com as forças de tensão? Geralmente, forças de tensão pura determinam fraturas transversas, tá ok? A próxima força ideal, né, modelo ideal de força, seriam as forças em compressão. E aí, o que acontece nas fraturas em compressão? Geralmente, existe um traço obliquado. Então, imagine que você tivesse duas forças comprimindo, né, as extremidades do osso, e aí os traços de fratura resultantes dessa força pura, eles têm uma obliquidade em relação ao eixo do osso. E como é que é essa obliquidade? Geralmente ela é inferior a 45 graus. Tá? Então fica entre 30 e 45 graus, mas nunca mais do que 45 graus. E isso a gente dá o nome de oblíquas curtas. Então são fraturas oblíquas curtas. A terceira força ideal são as fraturas em inclinação. Então a inclinação é como se você tivesse um impacto lateral na diáfise do osso. Então, nesse impacto lateral, as duas extremidades elas se dobram e, em geral, elas proporcionam fraturas
quase transversas, elas não são exatamente transversas. Por quê? Porque elas podem determinar um triângulo, tá? Esse triângulo a gente chama de asa de borboleta. E essa asa de borboleta, ela pode ser menorzinha, quase a ponto de nem aparecer, ou ela pode ser um segmento grande do osso. Fazer um terceiro fragmento, uma asa de borboleta muito maior, tá certo? E por último, as forças de torção. Essas, então, vocês têm que imaginar como se uma extremidade do osso torcesse para um sentido e a outra para o outro sentido. E existe ali, então, no ponto A e no ponto B, que vocês podem ver ali no slide, a incidência dessa força de rotação de torção. As fraturas em torção, elas são, de acordo com os pontos A e B, 90 graus em relação à diagonal desses dois pontos, tá? Então, imagine ali os pontos determinados, né? Um eixo ali, mais ou menos maior ou menor, onde está sendo aplicada essa força de rotação. Tem um quadradinho ali, tem uma diagonal A e B. As fraturas, elas são no sentido oposto a essa diagonal A e B. Aí, é claro, se você tem um osso maior, onde você tem uma aplicação de rotação maior, a fratura vai ser mais longa. Agora, se você tem um trecho menor, onde é aplicada a rotação, as fraturas vão ser mais curtas. Agora, uma característica importante. Essas fraturas em rotação, elas determinam fraturas oblíquas longas. Então, a obliquidade, em geral, tem mais de 45 graus. Ok? Bom, agora era legal a gente ver alguns exemplos, né, de como essas forças se comportam na natureza. E aqui, infelizmente, não tem um vídeo assim especificamente de ossos, mas eu trouxe alguns exemplos que são de materiais que a gente encontra na natureza submetidos a testes dessas forças puras, ideais ali que eu mencionei, tá? Vamos começar então pela primeira força. Então aqui a gente vê uma força de tensão sendo aplicada, né? As duas extremidades desse metal estão presas e aí uma das extremidades está sendo tensionada. E isso vai ocasionando então uma estricção, né, um estreitamento até que ocorre a fratura. O gráfico ao lado, ele está demonstrando qual é a energia necessária para que a fratura ocorra. Então, como nosso organismo, nos ossos, nós temos várias fibras no sentido vertical, essas fibras elas preveniriam esse tipo de fratura, né? Então, a energia necessária para ter uma fratura com tensão, né, com uma força de tensão, ela depende dessa quantidade de fibras verticais que nós temos. E nesse caso, a energia para fraturar é alta porque nós temos muitas dessas fibras, tá certo? Agora vamos para o segundo exemplo. Aqui é um teste de compressão. É importante salientar que o material aqui é um concreto, né? Então o comportamento dele é diferente do osso. Mas se vocês perceberem bem no centro, né, tem uma rachadura aqui que vai num sentido mais obliquado. Então é claro que no osso as fibras elas estão dirigidas de uma forma oblíqua, uma angulação de mais ou menos 45 graus para menos, e aí é que você tem a falha na compressão nessa angulação oblíqua curta. Tá? Vamos para o terceiro exemplo agora. O terceiro exemplo é um teste bem interessante, né? Nessas duas extremidades, aqui a gente tem nessa peça azul, né? Ela estaria como se fosse a aplicação da força de inclinação, e as peças amarelas nas extremidades são os contrapôs, né? Como se fosse a extremidade do osso. Então vocês vão perceber bem no centro a fratura ocorrendo, né? E no momento da falha vocês vão perceber uma coisa bem interessante, ó, que é esse fragmento terceiro, também é chamado de asa de borboleta, né? Que nesse caso, se vocês forem levar em consideração o tamanho da linha de fratura e o pequeno fragmento, a fratura é praticamente transversa também, né? Só que o fragmento terceiro ele é muito pequeno, porque a aplicação da força foi quase perpendicular ao osso, né? Se fosse perfeitamente perpendicular, provavelmente a fratura teria um traço transverso. Agora vamos para o último exemplo, que é o teste de torção.
Então, esse teste também é bem interessante, né? Percebam que tem uma extremidade que está fixa e a outra extremidade que está fazendo uma rotação. E aí vai falhar de uma forma oblíqua longa. E a obliquidade, né, o tamanho do traço de fratura, vai ser exatamente do início aqui de onde teve a torção até a outra extremidade fixa, tá? Então é isso, pessoal. Esses são os exemplos. E agora, pessoal, eu queria mostrar exemplos de radiografias mostrando como essas forças se comportam no osso, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o slide, ó. Essa primeira linha aqui é uma linha oblíqua, né? Oblíqua longa. Essa primeira radiografia, mostrando então uma fratura com um mecanismo de torção. Uma fratura da diáfise da tíbia com um mecanismo de torção, demonstrando então uma linha de fratura, um traço de fratura oblíquo longo, tá? A segunda imagem é uma imagem relacionada a forças de tensão, onde você vê uma fratura da diáfise da tíbia transversa. Aqui, na terceira imagem, a gente vê uma fratura em compressão, onde você tem um traço oblíquo também. E, por fim, uma fratura com uma asa de borboleta. Notem que essa asa de borboleta ela é significativa, né, com relação ao diâmetro total do osso. Então, é uma asa de borboleta que está relacionada a uma força de inclinação. Perfeito? Para a gente completar, para mostrar como essas forças também elas podem se combinar dentro do mesmo segmento, né? Nessa imagem aqui, a mesma fratura, tá? Tanto uma visão antero-posterior como uma visão em perfil. Vocês conseguem ver que na imagem AP, a fíbula ela foi submetida a uma força de tensão. E aí a fratura se desenvolveu de forma transversa. Já na tíbia, na diáfise da tíbia, vocês conseguem ver uma asa de borboleta, demonstrando que nesse ponto aqui houve a aplicação de uma força de inclinação. E aqui a gente vê um traço oblíquo longo, onde a gente pode presumir que nesse segmento houve a aplicação de uma força de torção. Então vocês podem perceber como a configuração complexa, vários tipos de força podem estar envolvidas. E seguindo nessa mesma lógica, eu vou passar para vocês agora algumas imagens, né, sobre classificações de fratura, para vocês entenderem como os vetores de força, os mecanismos, as configurações da fratura são importantes para a gente fazer uma padronização dos traços de fratura e classificá-los do mais simples para o mais grave. Então, vou mostrar aqui para vocês no slide, ó, tanto da esquerda para a direita, né? Vou mostrar aqui, ó, da esquerda para a direita, quanto de cima para baixo, a gente vai diminuindo a energia, aumentando a energia progressivamente, e também com isso vai aumentando a complexidade. Então vamos pegar um exemplo aqui desse primeiro retângulo aqui verde, né? Então os traços espirais, né, uma fratura com uma linha simples, ela requer para acontecer uma energia menor do que a necessária para você ter uma fratura transversa, tá? Então, da esquerda para a direita, ó, as fraturas espirais, oblíquas longas, a energia necessária para ocorrer uma fratura nessa configuração é menor do que a energia necessária para ocorrer uma fratura transversa. Então, aqui é de menor complexidade e a transversa é de maior complexidade. Na espiral, menos energia envolvida, na transversa, mais energia envolvida. E aí tem várias consequências disso. Imagine assim, ó, é mais fácil consolidar uma fratura oblíqua longa ou uma transversa? Oblíqua longa. Por quê? Porque teve menos energia, menos lesão de partes moles, tem mais área de contato entre os fragmentos. Agora aqui, a fratura transversa teve mais energia, provavelmente por isso levou a mais lesões de partes moles e, portanto, por ter menos área de contato, é uma fratura com potencial de consolidação menor. E de cima para baixo também, olha, aqui no verde a gente tem traço simples,
No laranja, a gente tem traços com asa de borboleta, um terceiro fragmento. E no vermelho, a gente tem fraturas multifragmentadas. Então, aí você entende a complexidade também da energia, proporcionando tipos de traços diferentes. Então, traços simples, traços com terceiro fragmento e traços multifragmentados. Nas articulações, a gente tem a mesma lógica, né? Então, a gente consegue observar aqui que existem fraturas que estão extra-articulares, ou seja, são mais simples, né? Porque elas não estão comprometendo a articulação. Tem fraturas que são parciais articulares, ou seja, elas comprometem só parte da articulação, preservam a metáfise. E tem fraturas que são complexas articulares, porque elas envolvem tanto a articulação quanto a metáfise. E aí você tem dentro de cada subgrupo desse ainda classificações intermediárias, menores, né, que vão levar em consideração também a energia e a complexidade da fratura. Então, as extraarticulares são aquelas que ocorrem com menor energia envolvida, portanto, são traços de fratura mais simples, e quando envolve a articulação e a metáfise junto, você tem mais energia, mais dificuldade técnica para poder fazer a correção, e tem mais lesão de partes moles, e o traço é muito mais difícil de conduzir. Correto? E entrando na reta final da nossa aula, agora articulando todos esses conhecimentos prévios, né, a gente tem que falar do tratamento. Então, como é que as forças se comportam, a gente aprendeu. Como é que elas se manifestam materialmente através das classificações. E aí, qual é a proposta do ortopedista de tratamento? É justamente neutralizar essas forças. Então, entender quais são os vetores. Se é um trauma torsional, a gente tem que neutralizar essa torção. Se é um trauma inclinação, que tem forças de tensão na sua cortical distante à aplicação da energia e compressão na cortical mais próxima à aplicação da energia, como é que eu neutralizo esses vetores? Então, isso é o papel do ortopedista nessa fase final de análise racional. Então, vamos imaginar que nós estamos abrindo a caixa preta do ortopedista. No momento que ele pega aquela imagem, aquele raio-x, ele já sabe o que ele vai fazer num procedimento de tratamento. E como é que ele faz isso? Interpretando todos esses mecanismos e vetores de força e propondo a neutralização deles. Dois fatores são fundamentais para que uma fratura consolide e que você possa reabilitar o paciente no futuro, que são a estabilidade, ou seja, eu preciso que esse osso esteja o mais imobilizado possível para que ele tenha consolidação. E 2, o suporte biológico, que é uma característica da lesão, da personalidade da lesão, ou seja, qual é a energia envolvida, qual é o grau de lesão de partes moles, de vascularização, de comprometimento do hematoma fraturário. E características do paciente também, né? Se é um tabagista, se é um idoso, se é uma criança, se toma alguma medicação, se tem algum problema crônico. Então, o ortopedista analisa qual é a forma mais eficaz que eu posso empregar a estabilidade e qual é o suporte biológico que esse paciente tem. E a partir disso, para o tratamento de qualquer fratura, ele se utiliza desses dois conceitos, da estabilidade absoluta e da estabilidade relativa. O que é a estabilidade absoluta e o que é a relativa? A estabilidade absoluta consiste em priorizar a neutralização dos vetores de força. E eu não priorizo o suporte biológico. Então, a estabilidade muito alta, suporte biológico, eu não estou muito preocupado. Na estabilidade relativa é o contrário. Eu permito que não fique tão estável, mas eu não comprometo ainda mais o suporte biológico. Eu preservo o suporte biológico. Então, há momentos onde você vai precisar empregar a estabilidade absoluta, onde você
precisa emendar, reduzir, colocar no lugar todos os fragmentos e manter aqueles fragmentos imóveis, neutralizando todos os vetores de força, essa é a estabilidade absoluta. E vai ter momentos onde eu não vou precisar estabilizar todos os vetores, eu não vou precisar reduzir, colocar no lugar todos os fragmentos, mas em contrapartida eu faço de uma forma onde eu não invado o hematoma fraturário, onde eu não aumente a desperiostização, não agrida mais ainda as partes moles, considerando também comorbidades, problemas que o paciente tem. Então vai haver momentos onde é mais necessária a estabilidade absoluta e momentos onde vai ser mais necessária a estabilidade relativa. E aí existem situações que são mais frequentemente casos para estabilidade absoluta, como nos casos das fraturas metafisárias e epifisárias, onde você tem a articulação próxima e a articulação é um fator desestabilizante. Então ali você precisa ter uma estabilidade muito grande para permitir a mobilidade precoce e com isso facilitar o processo de reabilitação do paciente. E haverá casos onde você vai precisar usar a estabilidade relativa, como no caso de fraturas diafisárias, onde há uma dificuldade pelo fato do osso ser compacto, com baixa irrigação, de ter a consolidação. Nesses casos, faz mais sentido você priorizar o suporte biológico, evitando a desperiodização, evitando remover musculatura, evitando lesar mais ainda a vascularização, para que o processo de consolidação seja mais eficiente. Então, no caso de fraturas metafisárias, estabilidade absoluta. No caso de fraturas diafisárias, estabilidade relativa. Então, há momentos de utilização de cada uma desses conceitos, e aí esse é o papel do ortopedista, dele identificar, através de toda essa navegação por esses conhecimentos, por toda essa racionalização, né, essa reflexão que ele faz em cima do mecanismo e das forças desencadeantes da fratura, que ele propõe a melhor forma de tratamento. Então, com a estabilidade absoluta, você tem todos os métodos, técnicas, implantes diferentes que a sustentam, e na estabilidade relativa, a gente também tem os métodos, as técnicas e os implantes que a sustentam. Então, a escolha de uma placa, de um parafuso, de uma haste intramedular, de um fixador externo, leva em consideração toda essa cascata de informações que você recebe do paciente no momento do atendimento. Muito bem, pessoal, essa era a aula de hoje sobre os princípios biomecânicos das lesões ortopédicas no trauma. É uma aula muito rica, tem conceitos difíceis, mas vocês podem assistir essa aula quantas vezes quiserem, né? Logo abaixo vou deixar algumas referências e agradeço muito a atenção de vocês. Até a sala de aula. Tchau.